Olá, queridos irmãos, saudações, muitas bênçãos do nosso Pai Maior para todos nós. Hoje nós estamos trazendo umas orientações do mentor Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, psicografia do querido Francisco Cândido Xavier. O Necessário é o título, e quem nos traz é Jesus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Trouxemos apenas alguns trechinhos para o nosso entendimento e reflexão. Uma só coisa é necessário, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Entre outras orientações, ele nos diz: terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhe o caráter da lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Nós temos assim, às vezes, os nossos negócios, os nossos propósitos materiais. E a gente não sabe como é que nós poderíamos, da melhor maneira, aprender, subtrair-lhe os caracteres da lição, como nos diz. Porque de uma hora para outra vamos ter que deixar tudo. E a realidade será diferente. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Temos os nossos sonhos, os nossos ideais, mas à medida que a gente vai adquirindo coisas, vai se aproximando dos ideais da matéria, quando a gente às vezes não tem um pouco de equilíbrio, a gente não sabe onde isso vai nos levar. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Nós não temos esse poder de saber o que é que as palavras que nós proferirmos, ou no que é que elas vão dar, a quem que elas vão auxiliar. Então, os pomposos discursos, muitas das vezes, não nos levará a caminhos que nos façam conhecer o resultado, a consequência do que dissemos. Jesus desejava dizer, acima de tudo, que compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que ele nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Então pensamos que em tudo que nós empreenderemos, nossos pensamentos, os nossos planos de ação, eles devem estar unidos e em consoante com as orientações do nosso Pai, diante dessa lei divina que nos rege amorosamente, sem erro, sem falhas. E que às vezes as pessoas, elas não percebem, elas acham que elas por elas mesmas estão fazendo as coisas, estão realizando atividades, estão com empreendimentos, estão com planos. Tudo é muito bom quando nós direcionarmos para o bem, mas acima de tudo, a vontade de Deus, a permissão do nosso Pai, e que a gente saiba distinguir cada ação que fazemos, o que é que nós poderíamos fazer de melhor para nós e para o nosso próximo. Por isso que diz aqui, uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a lei. Muitas vezes nos rebelamos, nós não queremos aceitar daquela maneira em que se apresenta. Achamos que deve ser do nosso modo ainda tão infantil de ver as coisas. Então diz Jesus, realizado esse necessário, isso é importante. Cada acontecimento, cada pessoa, cada coisa
vai se ajustar aos nossos olhos. Nós vamos ter um olhar mais diferenciado de que aquilo está certo e o lugar que lhe é adequado, que lhe é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Então, quando a gente age de uma maneira sem noção, achando que somos nós mesmos, sem pensar em Deus, sem levar o pensamento, pedindo uma orientação numa atitude que vamos ter, numa empreitada, na resolução de algum problema, nós temos que levar o pensamento e entender se isso está de acordo com as leis de Deus. Colocar nas mãos de Deus o que for o melhor, porque como que nós falamos do Pai Nosso? Que seja feita a vossa vontade. Mas no nosso interior, dependendo da situação em que nos achemos, no trabalho que a gente quer fazer, realizar, a gente, no fundo, quer que seja feita a nossa vontade dentro dos nossos padrões ainda tão pequenos. Porque perante a espiritualidade, nós somos crianças espirituais. Não sabemos ainda nada, o que é melhor para nós. Então que possamos, logo pela manhã, o que nós formos fazer, colocar o nosso dia nas mãos de Deus, não cruzar os braços, mas entregar a Ele os nossos propósitos e que Ele direcione da melhor maneira para a nossa aquisição, para a nossa ação. E se não der certo do jeito que a gente pensou, é porque foi melhor assim. Lá na frente, nós vamos ter uma ideia de como Deus, no seu amor, na sua onipresença, na sua onisciência, sabedoria, nos auxiliou. Naquele momento a gente fica revoltado, fica constrangido, queríamos de uma forma, não foi daquele jeito. Mas mais lá na frente nós vamos entender. Por isso que Jesus assevera essa posição de sintonia. Sintonia espiritual com humildade, não querendo mandar nas nossas coisas por nós mesmos, mas entregar nas mãos de Deus e o que Ele fizer, estará bem feito. Um grande abraço, que possamos refletir no nosso dia a dia em todos os momentos. Deus abençoe a todos e que essas bênçãos do nosso Pai Maior também se estendam a todos aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão se preparando para cirurgias, aqueles que já estão sendo tratados nos hospitais, no centro cirúrgico. Que Deus abençoe a toda essa humanidade da qual nós fazemos parte. Um grande abraço, muito obrigada e fiquem com Deus.